hoje nós estamos no nosso 5º Pod Mulher. E hoje eu, Adriana Fabres, que sou dentista, especialista em harmonização orofacial, estou com Fabi Denadai. Eu sou consultora de imagem e estilo e eu estou também com... Mozi Chu, sou mentora de mulheres que querem orquestrar a vida, abraçar seus medos com coragem. E hoje nós temos uma convidada especial. Ela é Jussara Macarenco, ela é dentista, advogada e mentora de mulheres. Fala um pouquinho pra gente, Jussara, sobre você. Pra mim é uma gratidão estar aqui com vocês nesse bate-papo especial, com certeza. Pra nós também. Eu sou Jussara Macarenco, né? Eu costumo me apresentar como uma mulher, imagem e semelhança de Deus, porque isso é o que me pertence, o que é onde eu me encontro. Mas eu sou mãe, eu sou realmente profissional da área da saúde, desenvolvo isso aí com amor há 26 anos. Mas eu encontrei também uma outra forma de agir, que é como mentoreando mulheres, a acreditar que elas podem muito mais do que elas imaginam. E hoje a gente vai falar sobre a importância do autoconhecimento. A Jussara vai trazer esse tema pra gente. Aproveitando, Jussara, que a gente vai entrar num universo que é do autoconhecimento, que é um universo mesmo, né? Meu Sim, Deus com do céu. certeza. Você acha que as pessoas buscam por mais autoconhecimento hoje? Você acha que essa é uma preocupação? Porque a sensação que a gente tem é que, cara, eu nasci comigo, eu sei quem eu sou, eu me conheço. Assim, as pessoas, às vezes, elas não têm maturidade para entender que o autoconhecimento é uma conquista, é uma jornada. A gente está um tempo inteiro se descobrindo, né? Você acha que hoje as pessoas estão mais preocupadas, elas se interessam por esse assunto ou não? Então, eu acredito que hoje sim, mais pessoas têm buscado isso. E uma das coisas que eu gosto muito de falar é porque nós sempre temos a intenção que nós queremos ser melhores. Mas às vezes a gente não tem consciência de como poder ser melhor. E aí nós não agimos com congruência no dia a dia. E aí nós ficamos presas, pensando como eu poderia ser melhor. Mas eu não busco. E hoje eu tenho visto sim, mulheres se despertando cada vez mais a buscarem sim, para que elas possam ser melhores. Eu acho que hoje o autoconhecimento tem sido muito mais falado. Se você pensar 20 anos, 10 anos atrás, a gente não tinha esse acesso que a gente tem hoje. Hoje nós estamos aqui num bate-papo, né, entre amigas de mulheres que têm conhecimento, que eu tenho certeza que todas nós aqui buscamos nos conhecer melhor e estamos aqui para que mais pessoas possam se conhecer. E por quê? Porque tudo aquilo que eu não faço, muitas vezes é porque eu não sei. Então hoje eu acredito que com a viabilidade, com a internet, com o acesso mais fácil, tem sido sim, o autoconhecimento tem sido algo mais presente na vida das pessoas. Eu vejo que existem muitos canais com aquelas frases, né? E são frases muito interessantes, algumas delas, e todas elas acabam falando um pouquinho desse despertar do autoconhecimento, dessa congruência com o que eu falo, como eu ajo, né? A importância da gente cuidar da gente mesmo e saber realmente o que a gente quer, né? E para saber o que a gente quer, a gente tem que saber um pouquinho mais sobre nós mesmas, né? Se conhecer mais, né? Entender qual que é a sua real identidade. Porque uma das coisas que eu gosto muito de falar é que o conhecimento, ele liberta. Você entende? A Bíblia mesmo fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Eu acho que essa é a verdade. Qual é a sua, né? Qual a sua verdade? Porque muitas vezes as pessoas, elas... e aí, trazendo para essa parte que na Bíblia fala, e às vezes as pessoas ficam, conhecerei a verdade, só conhecer a Bíblia. Mas a Bíblia traz tudo. E ela nos permite, então, conhecer você melhor. Quantas passagens que a gente vê na Bíblia de personagens buscando ali se conhecer. E que hoje a gente pode falar com mais clareza. Porque quando eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu consigo sim caminhar confiante. Jussara, é interessante isso que você trouxe. Porque o autoconhecimento, então, nessa perspectiva que você está falando, ele também está ligado ao nosso autocontrole. Sim, eu acredito. Porque quanto mais eu me conheço, eu sei quais são as minhas forças e as minhas fraquezas. Exato. E quando eu entendo que eu posso melhorar as minhas fraquezas e as minhas forças eu posso potencializar, porque eu gosto de falar que não tem a pessoa perfeita. E não tem, muitas vezes falando de conhecimento, de autoconhecimento, de perfil comportamental, de temperamento, tem o seu. E todos têm os seus pontos fortes
seus pontos Sim. de desafios. Sim. E aí, eu entendendo qual é o meu desafio, aquele ali eu vou trabalhar. Por quê? Porque eu posso ser melhor. Mas se eu não sei, como eu vou fazer? Eu acho que todo mundo devia fazer análise de perfil comportamental, Com porque certeza. ela traz pontos cegos que você não sabia. Não sei se você já fez essa análise de perfil Já, a gente fez, né, Jussara? Você já Quando a fez? gente Não, fez o Fabi, trabalho quero de fazer. coach. Olha, é uma coisa que eu acho que assim, é um investimento, eu acho. Com Porque certeza. Hoje a inteligência artificial tá por aí, ela ajuda muito, porque você traz recados. Lembra que a gente falou do autocuidado e que você traz recados, a maneira como você se cuida, sua postura. Então, existem respostas que você traz no questionário para descobrir qual é o seu perfil comportamental, que ele desvenda muita coisa. E se você está sendo coerente também, porque o próprio teste, ele diz assim, essa pessoa pode estar em conflitos, com contradição. Sim, é porque às vezes a pessoa, ela acha que o meio dela exige um comportamento dela que não é. E é por isso que realmente eu acho que é um investimento quando você faz a sua análise de perfil comportamental. Porque você consegue ver. E às vezes você está vivendo, né? Eu costumo falar que quando você vive adaptado a um perfil que não é o seu, você está puxando um elástico. E quando você puxa um elástico, muitas vezes você pode puxar, ele vai voltar para o lugar. Mas se você fizer uma força muito grande, ele não vai voltar mais. E aí quem sofre é quem está puxando esse elástico. Né? Daquilo que você não é na sua essência. Por isso o autoconhecimento, saber realmente quem você é. Porque isso vai fazer com que você caminhe com mais leveza. Eu falo que a vida fica mais leve quando a gente sabe quem a gente é. Muito. E entender também os lugares que a gente cabe. Não seria isso, assim, quando você acaba fazendo uma análise de perfil? Você seleciona, eu acredito, né? Você passa a selecionar mais quem vai caminhar com você. Você vai selecionar, você vai entender o que você quer fazer, o que você não quer. Eu acho que antes de uma pessoa casar, ela tinha que fazer esse teste. Gente, é a melhor coisa, eu falo que... Mas mesmo o pastor devia falar assim, vem cá, minha filha, você já fez análise do seu marido, do seu futuro marido. Mas eu acho que quando a gente fala que conhecereis a verdade, ela liberta, você entendendo você, entendendo o outro, fica mais fácil a convivência, né? Eu falo que por, assim, né, experiência, na minha casa nós temos os 4 tipos de perfis. É mesmo? É mesmo. E é interessante que o meu perfil é diferente do meu marido, diferente da minha filha, diferente do meu filho. Tenho 2 filhos. E é quando você potencializa e faz com que ele entenda como ele é, fica mais fácil a convivência. Até a sua reação diante das coisas que ele age. E você diz assim, né? Você diz assim, não, mas é o jeito dele. Ele não fez por mal, é porque isso faz parte do temperamento. Aí, conhecer isso é maravilhoso. E é interessante. O meu filho é o mais novo, então a gente nunca fez o teste dele. Mas da minha filha e do meu marido a gente já fez. Então a gente vê claramente. E tem coisas que você... Conhecendo, você vai poder ensinar o outro em relação ao perfil do meu filho. Ele não é aquele de comemorar, né? Ele é tudo tá bom. Não, é linear. E a gente precisou ensinar isso a ele. Fez toda a diferença na vida dele. Entendeu? Hoje ele já entende. Se ele ganhou um prêmio, ele tem que celebrar. Por quê? Porque o outro não ganhou. Diferente da minha filha, que tudo ela celebra. Mas como ela tem 2 perfis bem fortes... Então, é algo que ajuda muito ela. Sim. Entendeu? Por mais que os perfis dela sejam totalmente diferentes, porque ela tem um perfil totalmente influente e um perfil conforme. Então, que é aquele perfil mais analítico, ajudou com certeza no caminhar dela, né? Ela vencendo. E isso fez diferença na vida dela, fez diferença na minha vida, porque eu sei as reações em relação ao meu marido. Então, eu acho que eu concordo com você, que todas as pessoas deviam fazer. Que facilitaria a harmonia da casa. E olha só que quando você sabe qual é o seu perfil, você sabe quais são os seus pontos fortes e fracos. Então, antigamente tinha assim, você não é bom em matemática? Estuda matemática. Não, né? Estuda mais matemática, porque português você é bom. Cara, quando você... Não é? Não é? Agora, era assim, mas agora não, né? Se você tem esse conhecimento, cara, né? Passa em matemática. Passa. Tá? Só pra você não reprovar. Mas fortalece aquilo que você já é bom, porque daí você sai da média. Então, por exemplo, quando sua filha ela é comunicadora e é analista, ela sabe que são 2 forças muito grandes dela e ela explora. Com aí certeza. Ela decola. Olha então, que bacana, ela decola. É isso aí, foi totalmente assim, a gente tem visto isso acontecer na vida dela, porque é tudo organizado, gente. Eu assim, coisa que eu não tenho.
Mas eu acho que tudo na vida é treinável também, né, Jussara? A gente Sim, pode se permitir. Você pode se permitir aprender, né? Aí a gente vai no mindset de crescimento, né? Eu posso aprender, não é porque eu não sei que eu não vou aprender nunca. Eu me permito aprender, claro que tem. Eu acho que eu gosto muito de falar, né? Evolução pessoal permanente. Eu posso sempre ser melhor. E com certeza, quando eu conheço mais por dentro de mim, sei quem é, eu começo a buscar também o externo. E aí eu sei que vocês ele aqui, né? Ele reflita isso, né? Ele reflete e você vai investir. E aí você vai investir numa consultoria de imagem, aí você vai investir numa harmonização. Por quê? Porque você começa a entender que você conhece o seu melhor e você quer ser cada vez melhor. E com certeza o seu externo, o seu posicionamento, como você apresenta, reflete sim como você está por dentro. Então, por isso que quando a gente vê as pessoas deprimidas, cabisbaixa, ela não se arruma, Por quê? Porque quanto que ela não está olhando para dentro dela? Ela está refletindo isso, né? E é interessante você cuidar do de dentro. Por quê? Porque você cuidando de dentro, você vai cuidar de fora também. E é importante isso. Por quê? Porque se a gente pensar, você quer conectar com quem? Você quer conectar com quem tá bem. E nós podemos estar bem se a gente buscar o quê? Conhecimento, olhar para dentro da gente e entender que a gente tem um potencial tão grande que a gente pode desenvolver cada vez mais. Pode crescer e pode andar com as pessoas também. Uma coisa muito, muito interessante que eu tenho visto nos últimos dias, que diz assim, que você é a pessoa com as 5 pessoas que você convive. Não tem isso, Jussara? Tem. Se fala muito nisso, sim, né? Porque a gente tem que buscar a ambiência também. Se você quer prosperar, se você quer estar bem com você, não adianta você andar com aquela pessoa que é pra baixo, que quer... Então você tem que buscar novas amizades, buscar novas conexões. Como a gente aqui tá conversando, tá trocando ideia e tudo, então a gente, né, juntas... A gente conseguir trocar ideias e crescer juntas, né? Investir em pessoas, né? Eu costumo falar que pessoas precisam de pessoas. E quantas vezes as pessoas, elas se afastam achando, não, eu não preciso de ninguém. Só que ninguém caminha sozinho, né? Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir longe, você vai acompanhado. De alguém. Por isso que eu comecei aqui, né, dando parabéns a vocês. Porque vocês somaram forças. Porque todas nós somos diferentes. Né? Igual o Mozi, não tem outra Mozi. Igual a Adriana, não tem outra Adriana. Igual a Fabi, não tem outra Fabi. Nem falar assim, sua filha parece com você. Ela pode parecer, mas ela não é você. Então, quando eu somo com outras pessoas que querem crescer e que cada vez mais eu falo que o nosso maior propósito é servir. E nada melhor do que você sentir que aquilo que você faz, você está servindo ao outro. E servir não quer dizer que você vai fazer sem ter retorno financeiro por isso. Não, você vai ter sim. Existe uma cultura aí de que, se você gosta, então faz de graça, né? Mas eu falo que não existe propósito que ele vai persistir se você não tiver um patrocínio. E tem mais um detalhe ainda, Jussara. Quando as pessoas não pagam por um serviço, elas não valorizam. Com certeza que não. É verdade. E quando você trabalha a sua crença de merecimento, você só vai vender aquilo que você paga. E é muito interessante isso, falando de uma cliente que eu tive. Um dia ela fez um orçamento e eu falei assim, então, você já passou o orçamento? Não. Ela trabalhava com decoração de festa de criança. E eu falei assim, mas por que você não passou? Nossa, mas deu muito caro. Nossa, ela achou o serviço dela caro. Entende? Por quê? Porque o valor que deu o serviço dela, ela não paga. Então, quando você não trabalha a crença de merecimento, você não compra aquilo. Então, você não vende. Você não merece. Você acha que você não merece. Então, quando eu falo de autoconhecimento e de você olhar para você, entender que você merece também, porque um exemplo que eu gosto muito de dar às vezes você compra uma coisa de R$1.000 pro seu filho e não compra pra você. É verdade. E a gente vai se deixando, né? Vai se deixando pra depois. Entendeu? Por quê? Porque o seu filho merece mais que você? Mas, e aí com certeza a gente conversou aqui um pouquinho. Fabi, fala aí das experiências que você vive nesse sentido aí. É muito comum quando eu recebo pedidos de orçamento de análise, que seja análise de coloração, análise de estilo, e quando é mãe e filha. Gente, sempre
a mãe coloca a filha para fazer primeiro. Depois eu faço. E aí, e acaba sendo um chororô pra ela fazer. Porque às vezes a pessoa paga e ela demora pra fazer 3, 4, 5 meses. E eu tô com aquele trem pendurado lá pra terminar aquilo. Por que você acha que acontece isso? Eu Sara? acredito muito isso, é crença de merecimento. É trabalhar crença de merecimento. Não, eu mereço também. E quanto mais, né, a gente fala que... Eu costumo falar que ninguém dá carona a pé. Então eu preciso ter o meu carro para poder dar uma carona. Então eu preciso cuidar de mim. Né? E aí traz sempre quando a gente fala isso, vem na mente das pessoas o quê? A metáfora da máscara de oxigênio do avião. Não é? Você não tem que colocar em primeiro em você? Então você tem que estar bem para que você possa ajudar quem está ao seu redor. Jussara, você está falando da crença de merecimento, mas agora eu quero fazer uma pergunta da crença da escassez. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que acontece também na minha rotina. Eu vou no closet das clientes e eu vejo muitas roupas na etiqueta. Muitas roupas. E aí, no primeiro momento, você pode pensar assim, é por falta de conhecimento, ela não sabe combinar e tal. Mas aí você não tá dentro do estilo, assim. E aí, quando a gente vai um pouquinho mais fundo na história, a gente vai lá atrás e a gente vê que é aquela pessoa que nunca teve poder de escolha. Lembra que eu falei do poder de escolha? Lá na infância, de trabalhar autoestima. E aí sempre usava a roupa da prima ou de não sei quem. Era doação porque era muito pobre, porque vivia numa escassez. E a pessoa... a gente fica arrepiada de lembrar disso. A pessoa, ela conquista, ela tem dinheiro para comprar. Ela compra, mas ela não usa. Ela não consegue desfrutar daquilo que ela consegue, que ela tem. E aí, eu acho que, por isso que é importante que a base da pirâmide do indivíduo, né? E aí você também tem a pirâmide de Maslow. Mas a base da pirâmide do indivíduo é a sua identidade. Como ela não consegue se ver realmente quem ela é, que ela assim, ela merece tudo aquilo que ela conquistou, ela não consegue desfrutar. Gente... E aí, por isso que é importante cada vez mais você buscar entender por quê? E claro que tem as crenças que foram formadas, que você falou, nossa, lá na infância ela teve, né, toda aquela escassez. Mas mesmo ela alcançando, ela não consegue. É algo que ela precisa, então, cada vez mais fortalecer assim, não, eu alcancei, eu sei quem eu sou, então eu mereço sim. Entendeu? Eu consigo olhar para aquilo ali como se fosse para mim. E é difícil isso, gente? A pessoa... Eu creio que é assim, porque a gente convive começa, né, nos atendimentos que eu tenho feito, como eu vejo as pessoas com essas dificuldades, sabe? De olhar com aquilo que ela alcançou e desfrutar. Porque aí ela tem tudo aquilo, mas ela foca naquilo que ela não tem. E aí ela fica entristecida. Olha só. E tem o outro lado também, né? Tem o lado de você ter poder aquisitivo agora para comprar o que você precisa, ou para se cuidar, ou para você estar envelhecendo e tal. Não, mas peraí, não, eu não mereço. E tudo no merecimento. Sim, no né? merecimento. Você tem poder aquisitivo de fazer e não faz porque você acha que não merece. Não, mas isso tudo pra mim... Isso é muito real, Adriana. Eu tenho que guardar pra faculdade do meu futuro, eu tenho que guardar pra não sei o quê. Então você trabalha tanto e vai se deixando pra depois, se deixando de lado. Não aproveitando, não usufruindo do seu trabalho, não desfrutando do seu trabalho. Ah, não, quando eu aposentar, você não sabe onde você vai viver, porque você só tem o hoje. Uma das coisas que eu costumo falar com as pessoas que eu atendo, você só tem o hoje. O passado ficou pra trás. E o futuro, claro que você tem que ter, sim, uma visão clara de futuro, o que você quer alcançar. Mas para viver, você só tem o hoje. Só hoje. Tem um outro aspecto, além deste, do merecimento, que é... Ai, se eu me descobrir que eu sou mais, se eu me descobrir... Medo do sucesso. Medo. Não tem essa gente, tem isso, medo do sucesso. Medo do sucesso. Aí a pessoa se Aí a pessoa fala assim, já pensou? Se eu Tem. descobrir que eu posso ser independente financeiramente, vai mudar a estrutura todinha da minha família. Da minha Meu casa. marido eu posso perder meu marido. Isso inconsciente? Inconsciente. Inconsciente.
É muito interessante, né? Esse ano eu fiz também um curso sobre buscando entender isso aí. Porque o que tá no seu inconsciente. Porque você não faz, ninguém fala assim, não vou fazer isso pra mim não crescer. Mas no inconsciente ela tem esse medo de perder, às vezes no relacionamento, se eu ganhar mais que o meu marido, ele vai achar que eu tô mais, então eu posso perder ele. Por quê? Porque a gente é referência daquilo que a gente viu, ouviu e sentiu. Então lá na infância, eu acho que uma das coisas que me fez despertar a buscar esse conhecimento foi olhar para a história que a minha filha estava construindo, o que eu estava construindo com os meus filhos, para então entender que falou assim, quais as crenças que eu estou instalando? Porque nós somos sim responsáveis pelos nossos filhos enquanto eles são crianças. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente treina nossos filhos. Sim, e nós somos exemplos, né? O filho faz aquilo que vê, vai fazer. E aí, se você traz esse texto, né, você tirou da sua mente? Não, isso está na palavra. Porque uma coisa que eu não consigo separar da minha vida é aquilo que eu creio. Sim. Entendeu? Mas, assim, se você parar e refletir, cada uma que vai ouvir aqui, se você parar e refletir, como que o seu filho age? Nós somos espelho. E não adianta você falar, faz isso, se você não faz. Então, como é desafiador. Por isso que quanto mais eu me conheço, mais eu olho pra mim e falo assim, então eu tenho que agir diferente. Uma mãe normalmente narcisista, que normalmente pode acabar com a autoestima da criança. Sim. E dizer, não, você não consegue, você não merece. Né? Imagina o que ela vai carregar. Imagina isso lá na frente. Ela Quando quer vencer, ela quer ter sucesso, mas ela mesma diz assim, não, eu não mereço. Minha mãe falou. Por isso que a orientação é romper mesmo E às vezes a mãe fala, né? Ela nem fala porque ela não queria falar daquela forma. É porque ela também, talvez já ouviu, né? Não sei se vocês já viram um vídeo que chama Vida Maria. Vi, já vi esse vídeo. Ele é uma repetição. E realmente é isso. Não, filho, você não pode não. Você nasceu para isso, isso, isso. Então a gente precisa entender quais são os comportamentos. Por isso é importante você entender um pouco eu gosto muito, tenho aprendido muito a estudar sobre gerações. Vai saber a história da sua mãe, vai saber a história da sua avó, vai saber a história, né, dos seus familiares. Por quê? Porque às vezes você inconsciente está repetindo algo que algum familiar seu repetiu. E isso faz toda a diferença. Que você pode fazer diferente. Você pode romper isso, né? Porque entende? A tendência é você continuar seguindo o fluxo. Você não quebra a corrente. Isso. Né? E aí, quando você conhece... aí, quando você tem consciência, aí você aí. tem condições de saber onde está o problema e aí você trabalha em cima dele. A professora Lucilena Galvão, que eu adoro, não sei se vocês gostam dela lá, eu amo filosofia, gosto muito. Não, sou só uma iniciante em filosofia, gosto muito do trabalho dela, e ela fala que quando você não encara o seu problema de frente, a hora que você vira as costas, ele te pega pelas costas. Então, não menospreze um problema. Sim. Enfrente ele. Esse é o caminho mais curto. As pessoas gostam de atalho, né? Mas se atalho fosse, né? Chamava caminho, chamava atalho. As pessoas gostam de atalho. Então, para mim, o caminho mais rápido para você conquistar a sua liberdade, eu acho, e a liberdade que eu me refiro aqui não é uma liberdade de ir e vir, né? Mas a liberdade de pensar por si mesmo, a liberdade de você dizer, eu escolho, eu tenho opção de escolha. Porque quando você segue padrões, você não tem opção de escolha. Você é escravo daquele tradição. Padrão. Você é escravo né? Então, quando você sabe quem você é, eu opto não agir assim. Sim, aí eu sou livre. Com congruência, né? Eu sou livre para ser quem eu sou, porque eu sei o que eu posso ser e eu quero isso ou aquilo. Eu só tenho liberdade se eu puder escolher o caminho. Se eu não tenho opção de escolher o caminho, eu não sou livre. Sim. Ser escrava dos vícios, por exemplo. Uma pessoa que é viciada em droga, ela não consegue ter opção, outro caminho. Ela só vê aquele caminho. Ela sabe que existe a outra, mas ali ela não tem força, enfim. Por isso que é tão difícil romper isso. Então, a melhor forma é você conhecer qual é o seu problema, qual é a sua dor, enfrentar aquilo de frente. Eu acredito que todo mundo deve fazer terapia. Todo mundo depois. Inclusive, tem uma pergunta aqui que como alguém pode continuar a jornada de autoconhecimento por
por conta própria após receber orientação de um coach. Porque é isso, né? Eu acho que o coach tem o papel dele, o terapeuta, o psicólogo, o analista, enfim, tem várias linhas, várias abordagens. Permitir, né? Hoje eu acho que as pessoas precisam buscar e se permitir conhecer. O coach, ele não é realmente um processo de coach, uma mentoria. Ela não é uma terapia, mas ela tem efeitos terapêuticos. Sim. Porque quando você olha para você, quando você responde as perguntas e começa a agir, as coisas começam a acontecer. E aí você fala assim, mas por que não acontecia antes? Porque você talvez nunca tinha parado para pensar daquela forma. Mas há realmente a necessidade de quê? De você investir. De você querer fazer diferente. E eu acho que tem mais um detalhezinho aí, Jussara, que eu acho que a gente tem que deixar bem claro para nossa audiência, que é o autoconhecimento não é um destino. Ele é uma jornada. É um processo, Então, eu falo. você não vai fazer terapia, análise, coach e alguma outra coisa, vai viajar, vai conhecer pessoas novas. Né? Se permitir Você viver vai experiências. se conhecendo durante esse processo. Então, por exemplo, vamos supor que a Fabi, ela é uma terapeuta e faz um trabalho com um paciente. E ele, naquele momento, ela deu alta, ele estava bem para aquele momento. Mas a jornada dele continua. E quando ele vai para um profissional como você, ele começa a ver, cara, que massa isso aqui, eu não tinha visto lá atrás. Por quê? Porque você não estava pronto também. Isso. Tem os momentos. Tem os momentos. E vai chegar um tempo. Outro dia, conversando com uma cliente, e ela estava falando de uma pessoa que acompanhou ela durante um tempo. E aí ela falou assim, mas agora eu não me conecto mais com ela. Eu falei assim, porque o que você tinha que conectar e aprender com ela, você já aprendeu. Sim. Já foi. Entendeu? O que ela podia te ensinar, você já aprendeu. Então, por isso que hoje, talvez, ela não fala mais para você. Porque o que ela fala, você aprendeu. Então, agora você precisa de outro. Então, por isso que você tá aqui. Porque são abordagens diferentes. Diferentes, entendeu? Porque Isso é o que eu legal. volto a falar. Cada um de nós somos únicas. E todas nós temos algo para ensinar, para fazer diferente na vida do outro. Mas, claro que cada um vai se permitir ser cuidado. Porque ninguém ajuda ninguém se a pessoa não quiser ajuda. Tem que pedir ajuda. Entendeu? Né? Se Não permitir tem, ser ajudado. Se permitir ser ajudado. Claro que o orgulho atrapalha muito, né? Porque o orgulho precede a queda. E pedir ajuda não é simples. Dependendo do perfil, então, é mais desafiador ainda. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam, será que eu preciso? Ah, não, eu dou conta. E quantas pessoas, se você conversa, falam, não, eu dou conta. Mas a gente não tem que dar conta. Eu não gosto muito dessa palavra, assim. Porque eu, por exemplo, eu fiz muito isso. No meu casamento, eu falava, não, eu ainda dou conta, eu ainda dou conta. E, cara, você dá conta de algo ruim. Entende? Mas a pessoa... Você dá conta de algo porque ela ruim, não- você acaba acostumando com ruim. Você não pode acostumar com ruim. Não. Tenta entender o que está acontecendo ali. O que você Busca não tá dando ajuda, conta? né? O que faz você viver? Porque fica pesado. Sim. Dar conta é pesado. Sim. Não dá essa impressão? Mas Dar conta não é pesado? Você diz, não, eu dou conta. É. Ai, mas tá pesando. E eu acho que o fruto que você tem que sentir no seu coração de que as suas escolhas, de que você está dando conta, é você sentir a paz. Quando você sente uma paz dentro de você, é que aquilo ali, não importa se é muito ou se é pouco que você está administrando, sabe? Mas se você está dando conta daquilo e você está sentindo paz, mas assim, identificar que é paz mesmo. Mas às vezes a pessoa fala que tá dando conta, mas ela não tá. Mas ela não se permite pedir O ajuda. orgulho não deixa. O orgulho não deixa. E aí entra aquele lance Entendeu? da E aí ela acha que ela não inteligência emocional. Que aí ela acha que ela não afeta. precisa de terapia, que ela acha que ela não precisa de uma ajuda de um profissional, de uma mentoria. Ela não. Mas por quê? Porque ela não tem a consciência. Então, eu acho que esses bate-papos assim permite a pessoa ouvir e falar assim, gente, isso aí Faz sou sentido. eu. Isso aí sou eu. Porque aí vai despertar, ela fala assim, não, eu preciso procurar. Eu vou me permitir buscar. Porque quando eu me permito buscar, aí sim, eu vou me conhecer. E aí eu vou tirar o melhor de mim. E aí a gente entra na inteligência Nossa, mas é emocional. muito difícil você conviver com uma pessoa que não é... que não fala, não coloca as emoções. E aí, no trabalho ou em casa. Então, assim, às vezes você não sabe nem como que você ajuda, porque a pessoa não fala. E aí, a gente faz o quê?
É realmente desafiador, né? Você ajudar alguém. Mas você entende que você só consegue ajudar quem quer ser ajudado? Se ela não quiser... Se ela não quer, também. então tchau, querido. Próximo. Você não vai dar tchau, porque a gente é humano, né? Sim, e eu acho tô que o brincando, ser né? humano, assim, você não vai fazer isso. Mas, claro que não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. E assim, eu trabalho no serviço público, então eu atendo N pessoas. Eu falo que tem gente que chega lá, a menor dor dele é a dor de dente. Eu trabalho com urgência e emergência. Mas a menor dor de dente Mas eu entendo, tem pessoas que eu converso, eu vejo que é assim, tudo bem. Essa que tá precisando, tá disposta. Mas tem pessoas que não adianta. Eu tô 2 conversas, como ela traz, não adianta, você não vai ajudar quem não quer. Ou a pessoa que enxerga e acha que ela Não precisa. não precisa. Sim, arrogância. Mas também tem o lance orgulho. da pessoa também não saber se expressar, não tem isso? Também uma dificuldade em expressar os seus sentimentos. Então, os Você não sabe o perfis, que é, né? você não sabe. Fala Como é pra que você gente tira? então, Jussara, a gente tá falando de perfil, agora me deu curiosidade, que a gente, offline, a gente já falou mais ou menos. Tenta explicar pra nossa audiência de uma forma mais simples, como que é esses perfis, que a gente tá falando muito de perfil comportamental. De como Esclarece você, pra né? gente. Como, eu acho que o perfil comportamental, ele fala como você se expressa. E aí, talvez essa pessoa mais calada, que tem dificuldade de falar, que tem dificuldade de, tipo assim, de celebrar as coisas, ela apresenta um perfil que a gente chama de estável. Né? Na teoria de Maslow, é a teoria DISC, né? Que aí ele fala dominante, influente, estável, conforme. O que são isso? São como você se expressa no seu dia a dia. Então, você vai ter aquela pessoa que gosta de conversar, de estar rindo para todo mundo. Por quê? Porque ela tem isso nela. Aí... é diferente daquela que não gosta de conversar, que é estável. Que aí você fica assim, meu Deus, como que eu vou cutucar esse menino aí, né? Porque se você tiver um dentro de casa, como se eu vou cutucar? E aí você vai ter que falar com ele pausado. Você não adianta você falar com ele pra ele fazer as coisas correndo, que ele não vai fazer. E é desafiador, gente. Eu falo que eu já sofri com o conhecimento liberta, né? Tô falando, o conhecimento liberta. Pra mim foi, sim, é algo que hoje eu já entendo. O meu filho, ele é totalmente estável, então tudo dele é devagar. Ele levanta mais cedo pra ficar mais tempo pra se arrumar pra ir pra escola. Porque E se você falar assim, vai rápido, pronto, acabou, ele não faz. Acabou. Aí que trava. E não é porque a pessoa faz isso pra irritar, mas e aí imagina eu às vezes eu tenho que parar, porque eu sou daquela que vai fazer, já vou fazendo na frente, e falar assim, não. E às vezes eu tenho que pedir perdão pra ele, da forma que eu falo. Uma das coisas que eu tenho aprendido, que é desafiador pra mim. Porque o meu perfil é aquele executor, que vamos logo, faz rápido. Senso de urgência, né? E aí você vê o outro. E o outro lá. Então eu precisei, muitas vezes eu preciso chegar pra ele e falar assim, meu filho, perdão. Porque a mamãe foi além. Mas isso só a partir do momento que eu me conheço, entendi. Que eu me fiz, né? Eu me permiti passar por uma análise, que isso também é desafiador, porque o outro vai te conhecer. Porque quando você se expõe, né? Quando você faz uma análise de perfil comportamental, que é isso que a gente faz, que eu faço, gosto de fazer muito, você vai permitir que o outro conheça você, na sua essência. E o quanto que é desafiador, muitas vezes, você conhecer na sua essência. Mas o quanto é libertador você se conhecer. Então, é nesse sentido. E aí, falando no último, né, eu não falei do conforme, é aquele que é analítico, planeja tudo. E muitas vezes, de tanto planejar, ele não faz acontecer. Acaba não executando nada. É só no planejamento. Fica só no planejamento. No e aí papel. E aí ele sofre. E eu falo que no mundo das ideias, as coisas não acontecem. Só no mundo da execução. E é por isso que isso aqui está acontecendo. Porque vocês decidiram executar. E na nossa vida, se a gente não decidir executar, as coisas não vão acontecer. Nossa, muito bom. Então, gente, a gente viu que a verdade liberta, né? Que o conhecimento, você se conhecer, saber qual é o seu perfil, te liberta, evita conflitos, né, Jussara? Com certeza. Evita conflitos dentro de casa. Agora, Jussara, me fala uma coisa. Se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres no mundo, essa mensagem vai estar no outdoor, vai estar traduzida em todas as línguas. O que você falaria para essas mulheres?
Olhem, acreditem que vocês podem mais do que vocês imaginam. Acreditem que vocês sim nasceram para prosperar, para fazer diferente. Que vocês sim são imagem de um Deus criador. E que isso faz toda a diferença na sua vida, em todas as áreas. E eu desejo que vocês entendam que a prosperidade para vocês é em todas as áreas da sua vida. Olha que legal. Nossa, gente, então eu bacana. queria agradecer muito a vocês. Queria agradecer a Estilo Pessoal, que fez nossas canecas Gente, lindas, ó, lindas. gente. Amei, hein? Amei. A minha Então, hora tem com o meu presente, nome, gente. Sara. Chique, minha filha, é personalizado. Alessandra, fofa. E se vocês gostaram desse bate-papo, compartilhem com as amigas, mande para sua amiga querida, mande para alguém que você acha que quer saber sobre isso, deixe seu like, comente, dê sugestão de temas. E esse foi o nosso Pod Mulher. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.